Jesus fala no Evangelho de hoje: você deve nascer de novo se quiser entrar no reino dos céus. Estas palavras familiares de Jesus causou problemas na vida de um homem chamado Nicodemos no Evangelho de hoje. Que bobo ele, né? Pensar que ele podia entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer. Mas será que Nicodemos pensou realmente isso? Parece que ele se fez de bobo. Às vezes as pessoas se fazem de bobas, de bobinhas, para ficarem à parte de uma situação. Nicodemos não era bobo, não. Ele não era estúpido. Na verdade, o Nicodemos, ele era um dos mais influentes líderes judeus, estimado por toda a Jerusalém. Era um fariseu, diz o nosso texto, um grupo de homens que, como nós conhecemos, ele ganhava a vida cumprindo perfeitamente todas as 613 leis rabínicas da Torá, do Antigo Testamento. E não apenas isso, mas o Nicodemos, ele era também um membro da elite, o Sinédrio, um grupo de 70 dos mais brilhantes e melhores dentro do sistema judaico de igreja e governo. E além disso, ele era o escriba, ele era o secretário desses 70. E quando a gente é secretário de um grupo, a gente está a par de tudo. Quem é secretário ou secretária numa igreja, praticamente sabe de tudo. Sabe das entradas, sabe das saídas, sabe de quem vem, quem não vem, quem oferta, quem não oferta. Eu fui durante 8 anos secretário do Distrito Porto Alegre. Tudo passava pela minha mão. E é o maior distrito do Brasil, um dos maiores. A gente fica sabendo de tudo o que acontece, tudo. Fica conhecendo os presidentes das entidades. Lá tem muitas entidades, Alan, AEL, KL, Serasa, Senasa, e muitas outras, além de todas as igrejas. E aqui está então o Nicodemos. Ele participava desses 70 homens muito sábios. E é uma posição que marcou ele também como intérprete e estudioso das Escrituras. O escriba é uma espécie de secretário, mas ele é alguém que escreve a Bíblia. Alguém queria um texto da Bíblia, ele escrevia, ele copiava. Era assim que a gente conseguia a Bíblia. Ela precisava ser copiada à mão. Então, resumindo, ele era realmente a nata da cultura, o melhor do melhor do melhor. Então, dessa forma, deve ser entendido que ele sabia perfeitamente o que a Escritura falava do Messias de Deus. Ele também estava ciente da pregação, do ensino e o batismo de João Batista. Ele estava ligado com tudo o que acontecia. Afinal, ele era uma espécie de secretário. O secretário tem que saber tudo o que é dito e falado, porque ele precisa escrever. Então, ele conhecia João Batista e ele sabia também os milagres de Jesus, o que o povo falava. Ele era muito esperto. Aliás, ele se tornou um grande defensor de Jesus a partir desse momento. Ele aparece mais algumas vezes defendendo Jesus. Então, esse Jesus de Nazaré, segundo o Nicodemos, ele estava realizando coisas que somente um Deus poderia realizar. Porém, esse mesmo Jesus não parecia se encaixar no que esses homens tinham em mente a respeito do Messias, o Messias de Deus, o Salvador de Israel. Então, qual foi o problema? Então, além de meras aparências externas, aparentemente Jesus não se encaixava. Jesus era alguém que
trabalhava no sábado, mas a lei dizia para não trabalhar. Jesus curava gente doentes, mas eles sabiam que isso era apenas a atribuição de Deus. Opa, então ele era Deus. O próprio Nicodemos viu em Jesus algo muito grandioso. Então, o Nicodemos, ele também pertencia a um grupo que acreditava firmemente que já estava no caminho certo, cumprindo aquelas 613 leis e sendo descendente de Abraão, o povo escolhido. Eu sou do povo escolhido. Deus nos escolheu como seu povo, nos deu a lei, eu cumpro a lei. O que mais eu quero? Aí que está, Nicodemos sentia que não era só isso. Então esse era um grupo de pessoas que estava convencido de que o seu parentesco com Abraão, juntamente com a perfeita observação dessas 613 leis, da maneira como eles faziam, era a garantia da salvação e da glória. Mas Nicodemos pensava, não pode ser isso, não. Tem mais coisa. Agora, qual era a mensagem de João Batista? Porque ele já ouvia o povo falar. João Batista fala em arrependimento. Jesus, na sua pregação, já estava falando também: arrependam-se e sejam batizados, pois o reino do céu está próximo. Ora, eu estou cumprindo as leis, eu preciso me arrepender, eu preciso ser batizado, eu preciso confessar os meus pecados a Deus e confiar no fato de que Deus diz que está lavando toda a sujeira e condenação pecaminosa nas águas do batismo. Aí é que o Nicodemos estava confuso. Afinal, são as 613 leis e a minha descendência de Abraão, ou é Jesus? Verdade é que esse era o marco, a transição do velho para o novo. Essa é a transição. E ainda bem que Nicodemos faz essa pergunta para Jesus, que ele vai na calada da noite, porque isso foi registrado e está aqui para a gente ter a garantia. As coisas velhas ficaram para trás, agora é Jesus. Ele se encaixava em tudo aquilo que era falado sobre o Messias no Antigo Testamento. E o Nicodemos sabia isso. Ele era escriba, ele era escrevente, ele conhecia a Bíblia até fechada. Então, ele se defrontou com arrependimento e batismo. Então, gente, ele ficou um pouco confuso sobre o que Jesus falou, que quem não nascer de novo, nosso texto diz nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Nascer de novo pela água e pelo Espírito. Agora, isso necessariamente nos leva a outra boa questão. Jesus estava falando de uma maneira metafórica, nascer de novo, fisicamente, ou era figurativamente? Na verdade, nós temos que olhar o seguinte: se nós olharmos para o termo grego, o Marcelo está estudando grego, anotem, grego, significa de cima. Você precisa nascer de cima. Esse é o primeiro significado. O segundo é nascer de novo. O primeiro significado é nascer de cima. O que Jesus disse para ele é: você precisa nascer do alto, nascer de Deus. Mas ele entendeu daí o segundo, porque era mais, dava para brincar um pouco. Preciso nascer de novo no ventre da minha mãe. Ele brincou um pouco assim para descontrair, mas ele sabia, ele precisava nascer do alto. Ontem nós tivemos batizado aqui, a Heloísa nasceu do alto. Então, gente, no Antigo Testamento, as pessoas precisavam nascer de novo também. Vocês viram Isaías nasceu de novo na nossa leitura de antes. Então, gente, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus que Ele nos cobra o anoten, o nascer de novo. E nós no batismo, nós aplicamos água
e a palavra de Deus, e as crianças nascem novamente. Nasceram uma vez e agora na água do batismo nascem de novo. Então, o que Jesus está dizendo a Nicodemos é que a menos que você seja verdadeiramente nascido do alto, você não verá ou não reconhecerá o reino de Deus. Isto é, o que Nicodemos não entende é o que isso que ele recorre, por isso que ele recorre a enquadrar a resposta de Jesus como uma exigência absurda. Não, eu cumpro 613 leis, mas entrar de novo no ventre da minha mãe, isso não é possível. Então Nicodemos sabe que Jesus, obviamente, não está falando que significa um nascimento físico do ventre, mas ele assume automaticamente que Jesus deve significar algo mais profundo, algo que ele até tem medo do que significa. Então, o que é que exatamente ele não entende, mas sabe que há uma resposta de Jesus misteriosa. E esse é o batismo, ele é misterioso. Mas é isso exatamente o que Jesus queria dizer, é nascer do alto, não entrar no ventre da mãe, é nascer de Deus, nascer do Espírito, nascer da água e do Espírito. Então ali estava Jesus, ele precisava nascer do alto, de Deus, e nascer do Espírito. Nós temos aqui a Trindade. Então, o que Jesus queria dizer? Por mais inteligente e respeitado que o Nicodemos fosse entre seus semelhantes, ele não entendia as coisas de Deus, porque não havia nascido do alto, nascido real e verdadeiramente, não simbolicamente ou figurativamente. Então Jesus simplesmente dispensou Nicodemos, porque ele parecia que ele não entendeu do que Jesus estava falando. Será que foi isso? Jesus aproveitou essa oportunidade para explicar como Deus realmente e verdadeiramente dá a luz ao seu povo do alto, por meio da água e do Espírito. Ele estava ali, então, modificando a circuncisão pelo batismo. Agora, batismo, bom, tudo parece tão claro. Você pensaria que sim, mas o que muitas pessoas hoje em dia dizem com tanta frequência sobre o batismo, eles pegam e transformam em algo tipo Nicodemos. Eles transformam isso em algo que nós fazemos para mostrar a Deus o quanto estamos prontos e comprometidos em ser cristãos. E isso nós comentávamos ontem com os padrinhos. Muitos não são batizados. Algumas igrejas apenas apresentam as crianças e depois, com 16, 18 anos, eles fazem um curso bíblico e então, entre aspas, eles aceitam a Jesus e então querem ser batizados como um ato que ele está oferecendo para Deus. E não é isso. O batismo é Deus que vem até nós. Então eles transformam isso em algo que eles fazem para mostrar a Deus o quanto eles estão prontos, o quanto eles estão comprometidos em ser cristãos. Agora pensem sobre isso por um momento. Você já ouviu alguém dizer que decidiu ser concebido e nascido por seus pais? Eu estava vagando como um espírito e aí eu decidi que eu queria nascer. E então eu convoquei o meu pai e a minha mãe e disse, olha, eu quero nascer. Ninguém faz isso. É algo que você não participa no seu nascimento. E é isso que acontece no batismo. A palavra de Deus é clara, e vocês lembram quando nós falamos que Jesus disse, eu sou a figueira e vocês são os ramos, quem está em mim. Agora nós como ramos, lembra que eu falei, nós não podemos vir correndo e então abrir uma fenda no tronco e nos enxertar, e daí nos amarrar como é o enxerto. Nós não podemos. Deus faz todo esse processo.
Se eu, como um galho, eu quiser ajudar nesse processo e quiser me ajeitar, não dá certo. A seiva não vai passar e o galho vai morrer. Eu não posso, nem eu menos contribuir nesse processo. E aqui é o que está acontecendo. Deus faz tudo por nós. E é isso que o povo cristão às vezes tem dificuldade em entender. O mundo não entende. O mundo aí fora tem a velha religião do homem. É aquela que você precisa ser bonzinho. Eu ouço isso, mas eu sou bom. Eu não vou à igreja porque eu sou bom. Já ouvi gente dizer, mas que pecado eu tenho? Eu faço bem para todos. Esta é exatamente a mesma realidade com Deus e o novo nascimento que Ele nos dá do alto em nossos batismos. Nós fomos batizados. Então Deus é o agente atuante. Ele é quem nos dá a luz, nos fazendo seus filhos. Ele é quem nos traz para o seu reino por meio dos meios que Ele reservou para esse nascimento espiritual. E nós falamos água e a palavra de Deus. Então Deus Todo-Poderoso é aquele que ainda desce do céu para criar e para vivificar o dom da fé em todos nós. A fé salvadora na pessoa que está sendo batizada, não importa se ele é velho, moço, jovem, bebê, é poder de Deus. Todos precisam ser levados e enxertados, sendo bebê, sendo moço, sendo jovem, sendo velho. A gente não pode fazer nada. Então, nós, como cristãos, cremos nisso. Essa é a verdadeira doutrina bíblica. Então, Deus nos chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, nos santificou, nos purificou, nos guardou na verdadeira fé. Tudo isso nós fazemos lá. Melhor, nós decoramos lá no 3º artigo do Credo Apostólico. O Deus Todo-Poderoso e Triuno, Ele está nos dando um novo nascimento real lá no batismo, e Ele nos dá um novo renascimento espiritual todas as vezes que no início do culto nós então nos arrependemos e nós voltamos ao nosso batismo. Então é preciso acreditar nessa realidade de Deus. Então, aí eu chamo a atenção para o que aconteceu com o Isaías, né? Às vezes nós também pensamos como Isaías pensou, né? Capítulo 6 nós lemos, Isaías recebeu um chamado de Deus, mas ele, para ser profeta, e ele disse, poxa, logo eu tenho os lábios impuros, logo eu que sou pecador. Aí Deus, através de um anjo, vem com uma brasa e coloca a brasa nos lábios de Isaías. E o que esta brasa faz? Uma cauterização. O batismo cauteriza em nós o pecado. O momento de confissão e absolvição também, nosso pecado é cauterizado. Nós saímos santos da igreja, mas com a inclinação para o pecado novamente. E é por isso que a cada 7 dias a gente volta aqui para ser ungido. O anjo cauterizou a boca, a língua, os lábios de Isaías. E então Deus diz, a quem eu enviarei? E o Isaías pula e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, essa resposta, observem, Deus não se sentou e fez um acordo com Isaías, dizendo, olha Isaías, vou te purificar, vou te salvar, vou te batizar, mas aí eu quero que você faça isso. Não, eu quero que você faça uma tarefa para mim. Não, Deus simplesmente o cauterizou, o perdoou, o amou. E quando Deus disse, olha, tenho algo para fazer, não sei quem eu vou enviar. Aqui, Senhor, envia a mim. A palavra de Deus é fantástica. Isso aconteceu com Jacó também.
Depois de um sonho à noite, Jacó, de livre, espontânea vontade, ele acorda e diz: Senhor, se tu fores comigo, se me guardares em todos os meus caminhos, se eu for e voltar são à casa do meu pai, então tu, Senhor, serás o meu Deus. E como prova de gratidão vou entregar a 10ª parte de tudo que eu conseguir para ti. Deus não pediu nada. Deus não pediu nada. Deus só prometeu que ia ficar com ele, iria amparar, iria protegê-lo, porque Deus o amava. E ele, de livre, espontânea vontade, diz: eis-me aqui, Senhor, vou contribuir. 10% de tudo que eu ganhar, eu vou erigir igrejas, templos em teu nome. Então, aconteceu com Isaías. Então, aqui está o que eu tenho a te oferecer, diz Isaías. O meu corpo, a minha boca agora purificada, a minha voz, meus lábios. Então, Isaías não precisou rever termos de contrato, não precisou consultar um advogado, não precisou conversar sobre o assunto com a sua esposa. Ele decidiu na hora. Então, Deus deu-lhe vida incondicionalmente, sem condições. E é essa vida nova, redimida, que de boa vontade responde com fé e amor ao chamado do Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. E ontem nós tivemos uma demonstração de pessoas que aqui vieram, ontem e também sexta, com alegria, disseram já na sexta de meio-dia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu vou lá na igreja, eu vou participar. Isso é congregação, congregar. Isso é comunidade, isso é unidade, através de um propósito. Que Deus abençoe o propósito do nosso brodo e que os recursos ali sejam empregados de maneira eficiente na igreja. Tenho certeza que Deus vai abençoar e vai abençoar também o próximo. Então é por isso que nunca direi: aqui está o que você precisa para fazer, para ser um cristão bom e redimido. Aqui está o que você precisa fazer para nascer de novo. Eu nunca direi isso para ninguém. Errado. Olha para a cruz de Jesus Cristo. Olha para o que Jesus fez por ti. E depois de contemplar essa cruz e refletir sobre todos os acontecimentos, automaticamente o cristão vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Isso é justificação pela fé. E que essa bendita realidade da justificação seja a tua e a minha realidade. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a semana de todos nós. Uma situação difícil que nós estamos passando. Vejo as pessoas falarem muito sobre a pandemia e ela está aí. Se nós estamos aqui, é pela graça de Deus. Muitos não estão tendo a oportunidade nem ao menos de se despedir dos seus familiares. Então que Deus abençoe todos nós. Acho que os estragos na nossa congregação da pandemia são bem poucos. Nós somos abençoados. Tivemos uma perda somente. Que Deus abençoe todos vocês. Se cuidem bastante. O céu já é nosso. Cristo conquistou para nós.